eu quero cumprimentar a você, ao senhor, à senhora que participam conosco dessa Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui transmitindo a primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que consiste em algumas apresentações de respostas que nos são enviadas através de vídeos para facilitar aos irmãos o entendimento do assunto da Escola Bíblica, que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós iremos transmitir na Escola Bíblica Dominical. Queremos dizer também que a nossa saudação se estende àqueles que estão participando conosco através do nosso canal de TV aberta via Embratel e também o canal da Sky, também gratuito. Nós cumprimentamos a todos também com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos para participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós iremos dar sequência ao nosso assunto, cujo tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo do livro de Cantares de Salomão e a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, isso em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias e, naturalmente, no preparo da igreja para o arrebatamento. E desta vez, nós vamos usar os capítulos 2 e 8 do livro de Cantares de Salomão como base bíblica para o nosso assunto desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, ela diz assim: lendo Cantares capítulo 2, verso 1 a 6, identifique, citando os textos e as figuras proféticas que se referem, letra A Deus o Pai. Vamos primeiramente ter a resposta dessa primeira parte, que é a letra A, aquilo que se refere profeticamente a Deus o Pai. E aí nós vamos ver diretamente agora essa resposta que nos será dada pelo Gabriel Henrique. O Gabriel Henrique é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Santos, no estado de São Paulo. Gabriel, essa pergunta está sendo dirigida a você. A paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Respondendo à primeira questão, a letra A, nós podemos encontrar a figura do Pai no verso 3, na parte que diz assim: desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Esse fragmento do texto nos remete ao Salmo 91, no primeiro verso, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A figura da sombra aqui fala do Pai, pois a igreja fiel ela busca a presença do Pai para descansar das lutas, das aflições, do calor deste mundo que nos aflige. À sombra do Onipotente, à sombra do Pai, a igreja encontra descanso para a sua alma. A todos, a paz do Senhor. Amém, Gabriel. A paz do Senhor, realmente ali está a figura da sombra, né? A sombra do Onipotente. Desejo muito a sua sombra na figura exatamente do Pai, que se refere lá no Salmo 91, verso 1, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a profecia ali, identificando aqui no texto do livro de Cantares de Salomão, a pessoa da Trindade, o Pai Celestial. Muito bem colocado na sua resposta. E, naturalmente, né, o nosso desejo como igreja fiel é exatamente estar à sombra do Onipotente, ou seja, à sombra do Pai. A igreja ali, ela vai encontrar descanso, né, e descanso para a sua alma. Obrigado, então, Gabriel, pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora ainda à primeira pergunta. Nós vamos agora para a letra B. Então a pergunta é a mesma. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 1 a 6, identifique, citando os textos e as figuras proféticas que se referem, agora a letra B, ao Senhor Jesus, o Filho. E agora quem vai nos dar essa identificação vai ser a Ana Paula. Ana Paula é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em União dos Palmares, lá no estado do Alagoas. Irmã Ana Paula, a paz do Senhor, irmã. Senhor Jesus, irmãos, irei responder a pergunta número 1, letra B. A figura profeticamente do Filho, o Senhor Jesus, né, que está em Cantares capítulo 2, verso 3, diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Ana Paula, a paz do Senhor. Essa figura é notável, né, na descrição do texto, quando se refere ali ao Filho, ao Senhor Jesus, o Filho,
é exatamente o destaque da macieira. Jesus é exatamente aquele que se destaca, porque ele é único, o único mediador, ele é o único salvador, e Jesus é único, o destaque é dele. Ele é a pérola de grande preço. Jesus é exatamente aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, o destaque ali da macieira. Qual macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado, o amado da nossa alma. Amém? Irmã Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Foi muito boa a sua resposta, viu? Obrigado. Então agora, irmãos, iremos ainda na primeira pergunta, para a letra C. Repetindo, lendo Cantares, capítulo 2, verso 1 a 6, identifique, citando os textos e as figuras proféticas que se referem, agora vamos à letra C, que é ao Espírito Santo. Muito bem, vamos ter agora essa resposta lá do estado do Rio de Janeiro. E quem vai nos responder é a irmã Keila Aquino. Ela é uma senhora do grupo de acessibilidade de uma das nossas igrejas, né? Lá na capital do Rio de Janeiro, ou melhor, na capital Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. Vamos então ouvir a nossa irmã, que nos transmitirá em língua brasileira de sinais, Libras, com a interpretação. A paz do Senhor, irmã. Em resposta à pergunta de número 1, a letra C, no capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo ele é comparado a um estandarte, porque antigamente as tropas tinham à sua frente um estandarte. Igual o Espírito Santo está sempre à frente, protegendo a igreja fiel. Amém? Amém, irmã Keila, a paz do Senhor, muito bem comparado, né? As tropas realmente, elas são guiadas por aquele que leva o estandarte. O Espírito Santo é o nosso estandarte, aquele estandarte que em nós é o amor. Porque, na verdade, dessa mesma maneira, o Espírito Santo é aquele que vai à frente da igreja, né? E a igreja, ele vai protegendo a igreja e a igreja vai seguindo os passos do Espírito Santo. Então, o nosso estandarte é o amor, é o Espírito Santo, que na figura bíblica aqui do livro de Cantares, representado na palavra amor. Muito bem colocado, irmã, na sua resposta. Parabéns, né, pela essa participação boa da irmã e juntamente com a nossa irmã querida que também fez a interpretação. Obrigado a ambas as irmãs. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Agora vamos à nossa próxima, que portanto é a letra D. E o texto é o mesmo, né? O texto da pergunta. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 1 a 6, identifique, citando os textos e as figuras proféticas, que se refere agora, a letra D, à igreja fiel. Então vamos ver essa resposta agora, que vai ser lá do estado de Santa Catarina. E quem vai dar a resposta é um pastor, o nosso querido pastor Eduardo Rodrigues. Ele pertence à igreja lá da cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina. E o nosso querido pastor Eduardo Rodrigues, ele também faz parte do grupo de acessibilidade da igreja ali em Palhoça. Pastor Eduardo, a paz do Senhor, companheiro. E na letra D dessa questão do número 1, pergunta-se onde nós vamos encontrar a figura da igreja dentro do texto. Então nós vamos encontrar agora no verso 2 do capítulo 2, nós vamos encontrar a figura da igreja, ali quando o Senhor Jesus ele fala, né, que tal é ali como o lírio que cresce entre os espinhos, assim também é a minha amiga. Então, meus irmãos, assim, a figura da igreja, aquela que se santifica, aquela que se separa do mundo, aquela que cresceu entre os espinhos, que todas as situações deste mundo, a igreja ela tem crescido, ela tem sido santificada na presença, ela está separada do mundo para servir ao Senhor e para amá-lo como ele merece ser amado. A paz do Senhor a todos. Amém, pastor Eduardo. A igreja é esta mesma, né? Como lírio entre os espinhos. E, na verdade, o Senhor Jesus faz essa comparação para a igreja, porque, na verdade, ele, pelo seu sangue, santificou a igreja. Pelo seu Espírito Santo, ele santifica a igreja e, portanto, a igreja é como o lírio, né? Entre os espinhos. E é muito importante, né? A expressão que o texto usa, quando diz, tal é a minha amiga entre as filhas. Então, a igreja fiel de Jesus é aquela que se destaca, ele destaca essa igreja e mostrando que ela é uma igreja santificada pela lavagem regeneradora do sangue de Jesus, que é a santificação do Espírito Santo. Muito boa a sua resposta, pastor Eduardo, que Deus abençoe. Glória a Jesus.
Amém, irmãos? Passamos agora para a segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, vamos ler, ela diz assim: faça a correlação entre o que está escrito em Cantares, capítulo 2, verso 3, com o que está escrito em Salmos 91, verso 1. Quem vai fazer essa correlação agora é a nossa irmã Isa. A Isa Giovana, ela é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Irmã Isa, muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 2, os dois textos nos falam da maravilha e a segurança que é descansar no Senhor, que é um Deus onipotente. E esse descanso não é apenas em um dia específico, mas nele nós encontramos descanso para as nossas almas todos os dias. E sabemos que mesmo em meio às lutas, debaixo dessa sombra nós encontraremos socorro. Assim como nos diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A paz do Senhor Jesus. Amém, Isa. É a segurança que podemos encontrar no Deus onipotente, né? Então, os dois textos mostram exatamente a maravilha e a segurança que podemos encontrar no Senhor como nosso Deus onipotente. A igreja encontra nele o descanso, encontra nele o alívio e encontra nele o alimento para nossas almas. Então, na verdade, é essa igreja fiel. Aquela igreja que aqui no texto mostra que ela realmente está muito bem comparada, né? A igreja fiel, ela tem a certeza de que, na verdade, esse comentário que a irmã fez é exatamente isso, né? O descanso da igreja que ela encontra no Senhor não é apenas em um dia específico, mas é todos os dias, porque Jesus é o nosso descanso. Então está exatamente a correlação entre os dois textos de Cantares, juntamente com o texto do Salmo 91. Muito bem, obrigado, Isa, pela sua participação. Amém, irmãos? Terceira pergunta agora. E nós vamos agora na terceira pergunta dizer o seguinte: nós vamos fazer agora outra correlação. Só que agora é entre o que está escrito em Cantares, capítulo 2, verso 6, com Cantares, capítulo 8, verso 3. E essa correlação, ela é muito importante porque os textos são praticamente o mesmo. O mesmo texto, literalmente o mesmo texto. Mas quem vai nos dar agora, fazer agora essa correlação é o Luiz Felipe. Luiz Felipe é um obreiro que nós temos numa das nossas igrejas aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, onde nós estamos. E o Luiz Felipe vai nos dar então essa resposta. A paz do Senhor, Luiz, a paz do Senhor. Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu? Em resposta à pergunta número 3, nós temos a correlação existente que fala do desejo da igreja fiel, que desde o início sempre foi de ser cuidada, abraçada pelo Senhor Jesus. Esse desejo sempre existiu. A mão esquerda nos fala que vem do coração do Senhor Jesus. Já a mão direita, a sua destra, fala do cuidado e do sustento que somente o Senhor Jesus pode dar à sua igreja amada. O corpo e a mente sustentados pela mão do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Luiz Felipe. A mão direita e a mão esquerda. É o desejo da igreja de ser sustentada, né, pela mão do Senhor. Então ela sempre quis ser abraçada pelo Senhor, né, cuidada pelo Senhor, né, e exatamente com aquelas duas mãos, né? A mão que sustenta é aquela mão esquerda, né, que sustenta a cabeça, o governo da igreja, e a mão direita que sustenta o corpo. Então a igreja, ela é corpo de Cristo porque ela é sustentada, né, pela mão do Senhor Jesus. E eu quero até acrescentar um detalhe na sua resposta, é que a mão de Jesus se refere ao ministério dele. Então o ministério de Jesus na igreja é de governo e corpo. Muito bem colocado na sua resposta, foi muito boa aqui. O corpo e a mente sustentados pela mão do Senhor. Obrigado, então, pela sua participação, Luiz Felipe, daqui da região de Vila Velha, onde nós estamos, no estado do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos para a nossa última agora, a nossa última pergunta, que é aquela que foi dirigida para as crianças intermediárias e adolescentes. Nós não vamos repetir a pergunta, porque nas próprias apresentações, algumas delas têm a pergunta feita, às vezes por uma mãe, às vezes por uma professora, mas vamos direto as respostas, porque nós temos aqui 4 respostas. A primeira resposta vem das nossas crianças lá da igreja duas igrejas, da igreja de Milford, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e da igreja de Newark, lá em New Jersey, lá nos Estados Unidos. E aí trata-se dos dois juntos ali, o Etan e a Isabel. Etan e Isabel,
A mãe vai fazer a pergunta e ali eles vão responder a pergunta, e muito bem respondido, por sinal. Depois vamos para Brasília, o Distrito Federal. E lá em Brasília, lá na QNE, a ECM, na Igreja Maranata, lá de QNE, né, que é uma quadra lá em Brasília, né? Em Taguatinga Norte, em Brasília. Depois de lá, nós vamos para o estado de Minas Gerais e na Igreja de Brauninha, lá em Belo Oriente, no estado de Minas Gerais, teremos mais uma resposta. E por último, vamos lá para o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, onde o José Gabriel, né, pelo menos veio assim essa colocação do José Gabriel, da classe de intermediários, lá da cidade de Erechim. Mas eles estão ali em parece dois irmãos até, né? E eles estarão ali respondendo a pergunta, 4 respostas em sequência da nossa pergunta número 4. Crianças, lendo Cantares 2, versos 1 a 4, faça a comparação com o que está escrito em Salmos 91, versos 1 a 4, e identifique as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cantares, o Pai da sombra, nosso descanso. Filho é a macieira, único Salvador. O Espírito Santo é o amor. A igreja ouve e segue. E Salmos, o Pai é o santo inedutente. O sombra não é tente. O Filho é instrumento. Meu parceiro. Te livrará do laço do passarinheiro. Espírito Santo, proteção de verdade. e verdade. Debaixo dos seus asas, encontramos proteção. A paz do Senhor Jesus. Um abraço, pastor de Deuti. Abraço, pastor Eduti. Crianças, lendo Cantares, capítulo 2, verso 1 a 4, faça a comparação com o que está escrito em Salmo 91, versos 1 a 4, identifique as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantares 2:3b. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assinto, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Salmos 91:1. Resposta, crianças. O descanso da igreja fiel à sombra do Onipotente. É a figura do Pai. Lendo Cantares capítulo 2, versos 1 a 4, faça a comparação com o que está escrito em Salmos 91, versos 1 a 4, e identifique a figura do Filho. A figura do Filho, Jesus é o nosso único Salvador. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 1 a 3, faça a comparação com o que está escrito em Salmos 91, versos 1 a 4, e identifique as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A resposta é: o Pai é o Altíssimo, o Filho é aquele que livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e o Espírito Santo é quem nos leva para o banquete. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, crianças, lá de Erechim, que maravilha isso, né? Na verdade, a leitura foi muito bem feita, né, do texto bíblico, e a resposta também. O Pai é o Altíssimo, o Filho, aquele que livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Muito bem colocado. E o Espírito Santo é aquele que nos leva ao banquete. Boa essa resposta de vocês, muito boa, né? E que estão participando conosco. Acho até que pela primeira vez estão participando conosco na Escola Bíblica Dominical. Temos também lá de Belo Oriente, né? Em Brauninha, da igreja de Brauninha, né? Onde ali a figura do Filho, que é Jesus, é o nosso único Salvador. Todos responderam muito bem a pergunta que foi feita ali para eles. Também no Distrito Federal, ali dos nossos irmãos de Taguatinga Norte, né?
O intermediário fez a leitura, o outro também fez a outra leitura, e todos puderam dar uma resposta maravilhosa que diz que o descanso da igreja fiel é a sombra do Onipotente. E a figura ali é a figura do Pai, muito bem respondido ali na participação da professora. Aí também as nossas crianças, lá o Etan e a Isabel, lá dos Estados Unidos, aliás, falando em português, né? Vivem lá, mas não esqueceram ainda a língua portuguesa. Muito bem colocada pela irmã, pelo irmão também, né? A palavra ali em Cantares, falando do nosso descanso, a macieira, né? O Filho, o Espírito Santo é o amor, e a igreja é aquela que ouve e segue. Essa palavra achei muito interessante, né? A irmã colocou ali muito bem. A igreja, ela ouve e segue. Isso é muito maravilhoso. Depois o Salmo também, como que os dois irmãos encontraram, né, nos dois textos as quatro figuras, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e também encontrar ali a igreja, a condição da igreja. E muito obrigado pelo abraço que enviaram para o pastor Gedeuti. Eu vou transmitir para ele, vou ver com ele, inclusive, para ele assistir e ele poder receber o abraço de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e das demais crianças, intermediários e adolescentes nesta escola bíblica. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos, chegando assim ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, queremos aqui fazer algumas recomendações ainda aos irmãos. Por favor, quando os irmãos forem gravar o vídeo, observem se tem barulho lateral. Nós tivemos que, os pastores que fazem a escolha, juntamente conosco, a seleção dos vídeos, tiveram que dispensar alguns vídeos por causa disso. Muito barulho. E aí não dá para ouvir o que as pessoas estão falando. A outra coisa também é com relação à imagem. Não deixe uma luz atrás de você. Às vezes o ambiente está escuro, fica uma luz atrás ou em cima, aí o seu rosto não aparece. Então não dá para saber quem é que está falando. Então apenas algumas dicas aqui para os irmãos, para facilitar, né, as gravações dos vídeos, né? Isso é muito importante. Outro aspecto também é quanto ao traje. Nunca esquecer que você está dentro de uma escola bíblica dominical e, portanto, é importante que o seu traje seja um traje apropriado para, né, estar dentro de uma escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Agora não esqueçam de que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos aqui a bênção de iniciar a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário que será transmitido para os irmãos. E olha, permanece então conosco no nosso canal oficial do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas, vai se iniciar a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.